Galera, enfim, o fone oficial sem fio da Microsoft chegou ao Brasil. Este aqui é o headset wireless do Xbox, como tá bem visível aqui na marquinha, na parte da lateral. A gente conseguiu testar ele por mais ou menos uma semana e vamos trazer as nossas impressões com o headset oficial da Microsoft para o seu console e para outros dispositivos. Então, começando pelo começo, isso aqui é um headset para games. Então, como vocês podem ver, tem até já um microfonezinho aqui. Ele é feito para você colocar na sua cabeça, conectar no seu Xbox e sair jogando. Mas ele tem algumas outras coisinhas bem interessantes comparado com, por exemplo, se eu for olhar ele lado a lado com o fone oficial do PlayStation, esse aqui é o Pulse 3D. Nós temos algumas diferenças entre eles. Então, a primeira delas é que o Pulse funciona nos computadores também, mas ele tem uma pegada mais de ser um fone pro PlayStation, pro computador e meio que acabou. E o Xbox é um pouquinho mais versátil. Isso porque a Microsoft optou por usar Bluetooth nesse cara. Então isso faz com que ele dá suporte a algumas tecnologias como o ADP2, algumas conexões Bluetooth que tornam ele compatível com muita coisa. Então, por exemplo, além de você conectar no Xbox, obviamente, e também no PC via Bluetooth, você pode conectar isso aqui com muitos dispositivos que têm um suporte a essas tecnologias Bluetooth. Então, durante o período que eu testei ele, usei ele no computador, no Xbox e também conectei no meu smartphone para dar uma olhada em como ele funciona. Então, essa é uma primeira coisa que diferencia ele de alguns fones que você vê no mercado. Ele é bastante versátil, a quantidade de plataformas que tem suporte a ele é bastante grande por conta do uso do Bluetooth. Então, enquanto outros fones sem fio vão usar, por exemplo, isso aqui também é o caso do PlayStation, vamos usar aquele conectorzinho USB e vamos usar radiofrequência. Aqui nós temos um Bluetooth de baixa latência e um aumento considerável no número de dispositivos que dão suporte a ele. Começando pelo design, me agradou bastante. Ele tem algumas opções diferentes de outros fones do mercado, então a primeira coisa, principalmente quando eu olho para o PlayStation, que me agrada muito nele, o do Xbox tem ajuste de tamanho, então o resultado é que ele fica com um encaixe bem mais interessante que o Pulse. Então se eu pego aqui ele, coisa que eu não gosto do Pulse é que o ajuste dele é feito por esse elástico aqui, esse mecanismo inominável, eu não consegui pensar uma palavra para definir o que está acontecendo aqui, mas quando você coloca ele na cabeça, você vê que ele vai usar essa elasticidade aqui para fixar. O resultado é que ele fica meio que apoiando aqui na parte de baixo. Eu não gosto muito desse ajuste dele, enquanto que o do Xbox já não tem mais esse problema. Então você vai ajustar para o tamanho que você prefere aqui através dessas alças. Eu não preciso dele muito grande, coloco aqui e coloco na cabeça e ele fica com um apoio tanto aqui no topo da cabeça quanto nas laterais, ele não fica caindo. E uma coisa que me agradou bastante é que eles apostaram nessas almofadas, ela não é daquela do tipo memory foam, sabe? Aquelas que se aperta e volta logo para a posição. Como você pode ver, ela meio que deforma, só que eles colocaram muita, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Quando você aperta, ela afunda bastante. Então, o resultado é, ela é bastante confortável, não fica fazendo muita pressão. Às vezes algumas dessas, quando você usa muito memory foam, às vezes ele fica apertando um pouco de volta, ele tem um pouco mais de resistência. Esse aqui afunda bastante, e o resultado é que quando eu coloco ele, eu gosto de como ele encaixa. Principalmente para quem usa óculos, isso é bastante importante. O meu óculos não fica forçando contra a minha cabeça, então a espuma usada, ela ajusta de um jeito que foi muito confortável. O período que eu usei ele de testes, ele me agradou bastante. A única coisa que ficou faltando foi, eles trouxeram esse acabamento, né, que simula algo parecido com couro, que até ele é fácil de ser removido. Você puxa aqui, já dá para tirar. Eu não vou puxar porque toda vez que eu puxo essas coisas eu sofro horrores para pôr de volta. Mas ficou faltando uma opção em tecido, então principalmente para o pessoal que às vezes usa o headset em lugares mais quentes, pode ser um pouco desconfortável você usar esse acabamento aqui mais fechadinho, né, mais no estilo de couro, às vezes prefere aquela textura de tecido, seria uma boa você ter uma segunda opção para substituir esse acabamento aqui. E o legal do design é, ele tem nas duas laterais ele tem essas rodinhas aqui, cada uma delas faz uma coisinha diferente. Então do lado direito você tem o ajuste do volume, quando você roda isso aqui, do lado esquerdo você tem o ajuste do chat, tem uma marcação meio pequena, meio difícil de ver, mas tem um símbolozinho de uma pessoa e um símbolozinho de um game. É aqui que você diferencia o ajuste entre o chat do jogo e o game. Então, por exemplo, se você não está conseguindo ouvir o seu time direito, você pode girar na direção
do bonequinho aqui para baixo. Se você acha que o jogo está muito baixo, você não está conseguindo ouvir os inimigos de onde estão chegando, você gira para o sentido oposto, então você reduz o som do chat e aumenta o som do jogo. Isso funcionou no Xbox. No PC, infelizmente, essa função não está disponível. Então é uma coisa que você tem em outros fones. Então, por exemplo, temos este cara aqui, este é o HyperX Fly S. Ele tem a possibilidade também de você ter ajuste entre o game e o chat, só que ele faz isso através de, quando você conecta no computador com o receptorzinho dele, que é um receptorzinho desse estilo aqui, você tem, na verdade, para o Windows tem dois sistemas de áudio, um é o chat e o outro é o jogo, e aí você precisa, em alguns casos, individualmente separar. Discord tem que sair pelo fone chat, o game tem que sair pelo fone jogo, então ele não é 100%, infelizmente. Pro PC fica faltando algo tão plug and play que nem é o headset wireless do Xbox no Xbox, que ele já sai funcionando e é bem mais prático. Uma coisa que me chamou a atenção do design dele, então, além desses botões, ele tem aqui na parte de trás o botão que liga. Então, deixa eu ver se liga, tá ligado? Então tá ligadinho aqui, você aperta o botão, ele liga. Se você aperta por 4 segundos, esse é o botão que vai também... Não sei se vocês estão ouvindo. Alô, alô. Alô, 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 alô. Vamos desligar isso aqui por enquanto. Esse botãozinho aqui, quando você segura por 4 segundos, ele faz o pareamento e ele é muito fácil. Então, no Xbox, você vai fazer o pareamento como você faz qualquer acessório, controle. Vai apertar o botãozinho de parear lá na frente, ele vai ficar piscando, e aperta esse aqui, segura 4 segundos, ele vai fazer o pareamento. Para computadores e para o Android, é parecido com qualquer fone Bluetooth. Você segura por esses 4 segundos, ele também vai aparecer como um dispositivo Bluetooth disponível no seu gerenciador ali do Bluetooth, seja do Windows, seja do Android. Aí é só conectar nele e ele tá funcionando. E uma coisa que eu gostei muito dele é que ele funciona em 2 dispositivos ao mesmo tempo. Quer dizer, o Xbox e outro dispositivo. Então você pode conectar ele no Xbox, pode ligar no seu PC, então você pode, sei lá, tá ouvindo música no seu PC, ou tá usando o seu PC e vai direto para o Xbox, e os dois estão conectados. Você pode abrir o Discord no seu PC, por exemplo, você vai conseguir ouvir ele, ou no seu celular, e o jogo, as duas coisas vão sair ao mesmo tempo. Só que ele não conecta, por exemplo, em 2 computadores, ou num computador e num Android. O que ele consegue fazer é a combinação de um Xbox e um outro dispositivo, um celular ou um computador ao mesmo tempo. Então pode ser útil se você quiser separar, por exemplo, se quer usar um aplicativo no PC ou no celular de conversa, ou sei lá, vai usar o celular, quer ouvir música enquanto está jogando, você pode deixar algo rodando no seu celular e jogar no Xbox. As 2 fontes de áudio vão estar aqui. E aí é só regular. Se você usa a rodinha aqui do ajuste do balanço entre o jogo e o chat, você pode dar uma reduzida no som do jogo, e se você mexer no seu dispositivo, você reduz o som da conversa ou da música, você consegue balancear e consegue ter um único dispositivo, então, servindo para ouvir um único fone, né? Ouvindo de 2 dispositivos diferentes, o que não é uma coisa que eu vou fazer muito, pelo menos ao longo do tempo que eu testei, ou eu estava fazendo uma coisa ou outra, mas é uma possibilidade que você tem com esse cara aqui. Uma coisa que não curti definitivamente no design foi a questão do nosso microfonezinho aqui. Então, ele é direcional, você puxa ele aqui para frente, ele fica mais próximo da região onde você fala, mas como você pode ver, ele não chega aqui na parte da frente. Inclusive, eu estava me ouvindo porque ele tem a possibilidade de retorno. É sempre bem-vindo para quando você está querendo fazer, ou gravar, por exemplo, seu gameplay, não sabe se sua voz está legal, você não sabe se seu time está te ouvindo ou não. Você consegue fazer o ajuste para ver como é que tá. Principalmente porque esse fone conta com algumas outras possibilidades. Ele pode, por exemplo, fazer um ajuste de redução de ruído. Então ele tem 2 microfones, um fica aqui na parte da frente e tem um segundo aqui atrás captando o som ambiente e pode tentar reduzir esse barulho ao fundo. Alguém falando, algum outro ruído, tenta deixar sua voz um pouco mais clara. Ele não tem cancelamento de ruído nele mesmo para o usuário, ele tem um cancelamento de ruído no microfone, tentando reduzir o som ambiente para você conseguir ter uma voz mais clara. O que eu não gostei foi, primeiro, ele pode ser mutado através de um botãozinho aqui embaixo, que é super estranho. Não tanto pela posição, você não usa tanto, mas ao toque você até consegue com o tempo achar ele com uma certa velocidade, mas ele tem um feedback super estranho. Às vezes você aperta, ele tem um cliquezinho. Acabou de acontecer. Eu acho que vocês vão conseguir ouvir. Ele dá um feedback de áudio, indicando que ele foi desligado, só que o clique às vezes acontece e não troca. Ligou? Não foi. Não foi de novo. Estatisticamente falando, eu acho que tá dando mais ou menos uns
60% de acerto. Acho que a cada 3 vezes que aperta esse botão ele funciona 2, e o mais bizarro é que ele dá o clique. Ele chega a dar o feedback de que ele foi pressionado, ele não desliga. Então, felizmente tem o áudio também, barulhinho indicando que foi mutado ou desmutado o microfone, mas esse feedback não tá legal. E outra coisa que chama atenção é que ele tem um LEDzinho, né? Quando você tá com o microfone ligado, tem uma luzinha aqui. Se você desliga, você tem esse feedback visual que a gente tem em alguns outros fones, eu acho bem legal. Você não fica na dúvida se ligou ou não. Mas o problema é que ele tá, por conta da posição dele, aqui eu tô enxergando, consigo ver a luz, só que se eu aproximo do rosto justamente para direcionar mais, aqui eu já não tô mais vendo. Vou ter que ficar com o fone meio voando assim, o microfone. Ó, agora ele tá no meu campo de visão, já não tá mais. Então é uma pena que o feedback do LED acabou não sendo lá muito útil. Uma questão que é bem importante de fones wireless é a questão da autonomia. E este aqui tem, segundo a Microsoft, 15 horas de autonomia estimada. É um bom nível de autonomia, se você comparar a maior parte dos fones wireless. Eles têm a limitação de que não podem pôr uma bateria muito grande, senão ele fica muito pesado e desconfortável. Não se sai mal, 15 horas é um bom nível de duração de bateria. E segundo o Xbox, se você conectar esse cara na tomada por 15 minutos, você consegue mais 4 horas de autonomia. Então, não se sai mal nesse assunto. Bom, vou fazer a interface de configuração para vocês verem como é que é ligar este cara aqui. Então, vou primeiro apertar aqui por 4 segundos o modo pareamento dele. Ele vai fazer um barulhinho. Beleza. E aí é só vir aqui no Xbox e apertar o botãozinho de pareamento dele, que eu não lembro onde é que tá. É você mesmo. Aperta ele aqui. Aí, ó, ele já encontrou. Então, além do controle sem fio, agora a gente já tem aqui, ó, o fone sem fio do Xbox. E aqui tem algumas opções de configuração para ele. Então, por exemplo, nós temos o equalizador dele. Se você quiser fazer algum ajuste em como ele está funcionando, aumento de graves desativado, você pode aumentar. Você pode mudar a questão do mic. Então, você ativar o mudo automático, ele vai tentar tirar aquele ruidinho, sabe? Quando você tem um ar-condicionado, alguma pessoa falando ao fundo, ele vai perceber que a sua voz diferenciada do background, e quando você não está dizendo nada, corta esse barulho chato de gente falando. Uma melhoradinha aí, infernizando menos quem tá te ouvindo nos gameplays. O microfone você também pode fazer alguns ajustes dele aqui, o brilho dele no caso, que você nem enxerga, mas sei lá, caso você enxergue dá pra ajustar isso. E o monitoramento do microfone é aquilo que vocês notaram que eu comecei a brigar assim que eu liguei ele tava com isso habilitado, você consegue se ouvir. Então tem esse feedback. É possível fazer isso no PC também, tá? Só que no PC você precisa ligar via cabo. Uma das coisinhas que eu achei menos interessante na versão para PC, no uso para PC dele, é que aqui eu estou conseguindo configurar tudo isso wireless, né? Não estou conectado com ele via cabo no Xbox. No PC você tem que usar o cabo, ou qualquer cabo micro USB, que é a conexão dele, e você conecta, e aí você consegue fazer os ajustes. Aí você terminou os ajustes, você desconecta o fone. Infelizmente não dá para fazer esses ajustes de forma sem fio. E vamos dar uma olhadinha e como é que ele se sai em um game. Então vamos abrir alguma coisinha aqui. Eu gosto muito do Rainbow Six para isso, porque a coisa mais importante para um fone para games, com certeza, é a sensação espacial dele. Você precisa, o fone, para a galera que joga online, é um recurso que você tem para descobrir de onde está vindo, por exemplo, os inimigos. Então eu gosto bastante de pegar o Rainbow Six Siege, por ele ser um jogo mais tático, e principalmente um dos que eu mais sinto a diferença se eu tenho um bom feedback de áudio. Vamos ver se eu vou conseguir. Reforcem a área. Inimigos se reagrupando. Os inimigos estão vindo, então deixa eu já me preparar aqui. Aqui eu vou fazer a barricada aqui. Tem muitas entradas, né? Eu vou fechar aqui. Aí, pelo jeito, eu só tenho uma entrada. Ah, duas aqui. Beleza. Vou fechar isso aqui. E aí, agora que o fone, se ele tem uma boa capacidade espacial, ele faz a diferença. Porque eu tô esperando vir a onda. E eu vou tentar perceber pelo áudio de onde eles estão vindo. Claramente explodiram a entrada da direita aqui, ó. Vamos ver, mas vamos ver pra onde eles vão entrar. Tem alguém aqui à minha esquerda estourando por aqui. É. Ainda pela direita, um aqui. Aqui tá o cara da direita. À esquerda já começou a vir um cara lá. Eu sou vesgo tirando com o controle. Tem que reanimar isso aqui antes que ele cai. Tem um aqui de trás também? Ah não, eu tiro dentro da parede atrás de mim. E morre. Então, olha só. Isso aqui, trazendo a minha experiência de gameplay, eu gostei muito da capacidade dele de me dar profundidade de campo. Então, aquele palco sonoro de fones que a gente valoriza muito para quando você quer jogar um game e saber, por exemplo, de onde está vindo o inimigo, de que direção está vindo um som.
Para isso eu acho que a Microsoft mandou muito bem, o Xbox mandou muito bem no seu fone oficial, porque dá para perceber muito bem de onde tá vindo os inimigos, você consegue ter uma noção espacial muito boa. Então esse para mim, esse é o ponto mais importante de um fone, e isso ele faz muito bem. Para outros pontos, aí eu não sou exatamente fã. Eu acho que ele tá num nível de qualidade parecida com o que a gente viu, por exemplo, quando eu vejo o que um Pulse do PlayStation faz, eu acho eles relativamente próximos no nível de qualidade. Ele tá num nível intermediário, mas ele tem um probleminha no ajuste. Ele força muito a mão nos graves. Então, à medida que eu ia usando ele em outras situações, como por exemplo ver vídeos ou principalmente escutar música, a Microsoft sentou o dedo pesado no ajuste do grave dele. E o resultado é que eu tenho algumas experiências com algumas músicas que o baixo ou o som mais grave acaba se sobrepondo sobre todo o resto do áudio. E também aconteceu bastante em, por exemplo, games de corrida, o motor fica muito, né, aquele ronco baixo da marcha lenta, ou dependendo qual é o tipo de motor que você está usando no veículo que você está jogando, explosões. Então, para quem está buscando um fone especificamente para áudio, ele tem uma qualidade intermediária. Acho que você vai encontrar fones com qualidade de áudio melhor por esse valor, mas para o que ele se foca, que é games, eu acho que ele entrega o mais importante, que é a sensação espacial, é aquele fone que vai te dar uma vantagem até competitiva em games em que você vai poder usar os sons das coisas que estão acontecendo em torno de você para você conseguir antecipar movimentos, por exemplo, dos inimigos. Vamos ligar em outro sistema, vamos ver como é que o microfone se sai. Então, vou desligar aqui o Xbox e vamos pegar um PC. Bom, agora vamos dar uma olhada então na experiência em outro dispositivo. Vou colocar de novo ele no modo pareamento. Beleza. E vou mostrar para vocês como é que é parear ele no Windows. Então, deixa eu até sair da frente. Você vai vir aqui na parte do adicionar um dispositivo Bluetooth. Vou ter que fazer de novo porque ele religou o Xbox. Mas vamos lá. Tem aqui. Aí você vai em adicionar um dispositivo. Pedir para adicionar um Bluetooth. Ele está aqui fazendo... Aqui, ó, ele. Viu que ele apareceu como sendo... Cadê? Tá aqui, ó. Voz e músicas conectados. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aqui... Cadê o gravador de voz. Beleza. Agora tá sem áudio porque eu mutei o microfone. Alô? Aí, ó, tô até me ouvindo, tô tendo feedback, ótimo para saber se minha voz não tá saindo legal ou não. E agora vocês conseguem comparar. É sempre bom vocês levarem em consideração que vocês estão tendo um espectro de comparação meio ruim, porque primeiro eu tava conversando com vocês com o Quadcast, que, né, é um microfone um pouquinho mais... É um condensador com um pouquinho mais de estrutura, digamos assim. E agora vocês estão me ouvindo no headset, ó, que você pode posicionar mais próximo assim, para você, sei lá, conseguir aproximar mais a voz, mas você afasta um pouco, não sei se muda muito o áudio, mas a impressão que eu tenho quando eu ouvi é que ele tem um nível de qualidade satisfatório. Eu acho que, às vezes, os fones sem fio, eles acabam tendo esse problema de compressão por causa de que tem que ter áudio canal da esquerda, canal da direita e ainda por cima mais um canal agora do microfone. Às vezes o microfone acaba levando a pior na compressão. Acho que o headset wireless da Microsoft, você sai bem nesse balanço. Bom, então vamos lá para impressões finais aqui com o headset. Esse tipo de produto é caro, galera. Se você for ver os preços dos headsets sem fio, você vai ver que o modelo mais barato que a gente vai encontrar no mercado é, pelo menos desses um pouquinho mais caprichadinhos, é esse cara, o HyperX Stinger. Inclusive, quem já viu eu fazendo lives de casa sabe que eu uso, não na versão branca, porque encard, mas eu tenho a versão preta desse headset wireless, que nos melhores momentos você vai achar na faixa dos 500 a 600 reais. Os fones sem fio já colocam uma barra bastante alta quando o assunto é preço. Mas quando a gente começa a ir para acabamentos do nível do que a gente está tendo aqui, que é já um fone mais caprichado em acabamentos, já de um segmento um pouco mais alto, aí a coisa complica bastante. Então, por exemplo, eu já mostrei para vocês aqui, este aqui é o Flight S. Esse é um cara que chega na casa dos R$1.200 que vocês vão encontrar no mercado. E o fone da Microsoft, a gente sabe que ele vai chegar no dia 2, mas não foi nos dito qual era o preço dele. Ele é vendido no exterior na faixa dos $100 e é o mesmo preço que a gente viu, por exemplo, o controle adaptativo da Microsoft, que trouxe para o Brasil e chegou custando R$1.000. Lembrando que a Microsoft tentou não trouxe uma margem de lucro, porque o controle adaptativo ele tem essa função social, então eles não trouxeram aqui para fazer dinheiro, é para justamente ter uma opção aí da acessibilidade para as pessoas que têm algum grau de deficiência. Isso aqui não é esse tipo de produto, esse é um produto para fazer dinheiro, esse aqui é um produto para você ter uma margem de lucro. Então é um cara que vai chegar a 1.200, 1.300, não sei, acima dos R$1.000 e vai colocar ele brigando com alguns modelos do mercado, como o próprio Flight S, que eu mostrei ali antes. Um cara que disputa com ele é o Razer Kyra Pro, e acho que esse é o melhor comparativo. É um modelo de fone Bluetooth também,
e que também está nessa faixa de preço. Então, o que muda em relação a outros fones é que caras como o Flight S que eu mencionei, ou Stinger Wireless, eles normalmente usam um donglezinho Wi-Fi para fazer a comunicação direta. E este cara aqui, acho que o ponto mais alto dele é a versatilidade do Bluetooth. É conectar com mais de um dispositivo, é você poder usar ele no seu smartphone, poder usar ele no seu PC, poder usar ele no seu Xbox. Então ele é um produto um pouco difícil de comparar com esses outros caras, porque ele tem esse ponto alto, ele tem uma versatilidade maior, uma capacidade de conectar em mais dispositivos. Só que ele também tem uma questão de que, por exemplo, a questão do áudio, que eu não achei tão funcional, assim, principalmente temos fones com um nível de áudio mais equilibrado. Tem a questão também de, infelizmente, algumas funções não serem do mesmo nível no Xbox quando a gente olha no PC. Então, a questão do chat separado do game, a gente não vai ter mais essa função, vai precisar conectar ele por cabo para fazer as configurações. Outra coisa que pegou também aqui ao longo dos nossos testes é o suporte não é qualquer computador que vai conseguir conectar certinho aqui com o wireless headset aí do Xbox. Ele precisa da conexão 4.2 e a gente testou em alguns computadores e a versão do Bluetooth era um pouco mais antiga, 4.1, 4.0. Então funciona o áudio, mas por exemplo já não funciona o headset, aqui a questão do microfone. Então tem alguns detalhezinhos em relação a ele. Ele não é perfeito, ele tem a questão do microfone que não me agradou, esse feedback e o fato de eu não conseguir ver se ele está ligado ou não. Mas eu acho que, olhando principalmente para a versatilidade dele, ele é uma opção muito forte. Para você que está de olho, principalmente quem está dentro do ecossistema da Microsoft, tendo um console e um PC, ele é a melhor opção do mercado, por conta de ele lidar muito bem com essas situações, a integração dele com o Xbox ser perfeita. Então você conectou, já está todas as configurações lá na frente, já vai integrar essa separação entre o game e o chat. Então ele é um fone. Se você tem um Xbox e tem um PC, ele é, para mim, a melhor solução do mercado, porque vai fazer as duas coisas com maestria. Agora, se você está focando só no PC, eu não descartaria ele também, porque ele faz num nível de qualidade todas essas questões de áudio, de conforto, autonomia, várias funcionalidades que ele tem. Ele faz tudo isso muito bem, mas no PC ele tem mais concorrentes e aí você tem que ficar de olho. Opções como o modelo da Razer, que eu já mencionei, mas você também vai ter várias outras opções de fones sem fio, como é, por exemplo, o caso do modelo da HyperX, seja tentando economizar um pouco com o Stinger Wireless, ou buscando também um fone high-end como é o Flight S. Tem algumas funções ali que ele pode ficar na vantagem. A questão do áudio, eu gosto mais do Flight S, ele tem capacidade de carregamento por indução, que também é bem legal. Então tem algumas coisinhas que pode pôr na vantagem alguns outros fones. O mercado de PCs tem muito mais opções comparado com, por exemplo, as opções que a gente tem no Xbox. Mas se você está procurando um headset que consiga aí um headset para controlar a todos, um headset para todos dominar. Este aqui é o cara que vai ligar no seu Android, vai ligar no seu PC e vai ligar no seu Xbox, e eu acho que esse é o ponto forte dele. Se você está procurando um cara que nade de braçada em tantos cenários diferentes, esse aqui é um dos melhores, se não for a melhor opção do mercado para você comprar. Galera, para mais impressões, nós temos o nosso artigo em texto, tá lá no adrenaline.com.br, fala um pouco mais das minhas impressões brincando aqui com este modelinho. Para mais testes com hardwares, periféricos e seja lá o que for que os Correios entregam aqui pelo Adrena, só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando mais alguma coisinha chegar por aqui. Até a próxima, tchau, tchau!